Todos os estudos apontam que, de fato, a maior parte da população, a maior parte da renda viria se ela tivesse um ensino básico de qualidade. Mas a gente gasta muito com o ensino superior. Qual a dificuldade de a gente ajustar esse negócio? Muito simples, criança não vota. Por que eu vou investir na educação básica? É esse o raciocínio de quem é projeto. O sucateamento e destruição da educação básica é projeto político. Não é um erro de política pública. É muito simples. O governo manda mais dinheiro para as universidades porque você tem lá os movimentos estudantis, os sindicatos, etc., que servem de sustentação política para partido político. E no ensino básico tem nada. Criança não vota e, infelizmente, aí entra a parcela de culpa da população. Os próprios pais tratam escola no ensino básico como depósito de criança. E não quer saber se o cara tá aprendendo, se não tá aprendendo. Quer saber se o filho não tá em casa enchendo o saco. E aí o poder público se aproveita do descaso dos pais com a educação e sucateia. Boa. Agora tem um ponto, cara, que a gente tá falando aqui A gente tá entrando aqui em economia e política. E aí sempre que a gente fala... Uma boa parte da população acredita o seguinte, ó, o governo XYZ assumiu e agora ele vai implementar todas as suas ideias, suas visões, ali o que ele acredita que vai ser bom pro país. Vamos colocar assim. Só que tem uma distância grande entre você ter as suas ideias do que você quer implementar e do que você efetivamente consegue implementar. Nesse meio do caminho, nessa trajetória, existe toda essa habilidade política, por exemplo, de relacionamento com o Congresso, né? Câmara dos Deputados, Senado. Então eu queria trazer um pouco de como que um governo, independente de quem seja, né? Primeiro, aí depois a gente vai falar um pouco do relacionamento. Qual que é o trabalho que um governo ele precisa ter frente ao Congresso para conseguir aprovar as suas políticas públicas? Como que esse trabalho ele é realizado? Como é que o governo chega e fala assim, pô, ele chega e chama um por um, ele chama partidos, ele chama blocos, olha, tenho aqui uma ideia de um projeto, por exemplo, para saúde, para educação. Vamos conversar? Como é que é toda essa etapa? Eu acho que o primeiro ponto, o próprio presidente da República precisa ser um articulador político e isso significa ter um bom relacionamento pessoal com os parlamentares. Por que o governo Temer, tão impopular, conseguiu aprovar tanto, pagando menos emendas parlamentares do que o governo Bolsonaro e do que o governo Lula agora? Porque o Temer era um cara que ia em festa de aniversário de neta de deputado. Pode parecer um negócio besta, bobo, mas assim... A boa vontade dos parlamentares com o presidente da República está muito ligado ao relacionamento pessoal dele com os parlamentares. Então, mesmo impopular, pega o Rogério Marinho como exemplo, foi relator da reforma trabalhista. E fez o que fez, né, aprovando uma medida importantíssima para o país, né, que ajudou muito a gente segurar o desemprego no momento mais crítico que a gente estava no Dilma II. Perdeu a eleição por isso, mas assim... bancou a relatoria até o final e tal, por convicção própria e também pelo bom relacionamento com o governo. O Temer era um cara que mantinha um excelente relacionamento pessoal com os parlamentares. E, independentemente, não fazia divisão de alto e de baixo clero. De líder partidário do cara que está entrando agora. Então, isso é muito importante. Aí, o outro ponto importante. A própria popularidade do governo. A própria capacidade do presidente da República e do governo de ter uma boa imagem para fora. Por quê? Quanto maior for a aprovação do governo, menor é o desgaste para você votar junto com o governo. Então, o governo saber vender a sua pauta, saber mostrar que as medidas que está querendo avançar são populares, etc., isso também é outra coisa fundamental. E o terceiro ponto é você chamar as pessoas para fazer parte do governo. É você sentar com o presidente do partido, com o líder do partido e falar, olha, vocês querem ser da base do governo e tal, vocês querem ocupar ministério, indica a pessoa para o ministério, faça parte do governo, mas... E aqui me colocando numa posição de como eu faria, né? Escutar as indicações políticas dos partidos, indicar ministérios, isso é natural, isso ocorre no mundo desenvolvido, em toda a democracia do mundo, só que com as condicionantes de, olha, o sujeito precisa seguir o plano de governo, precisa seguir as orientações, né, a linha que o governo vai seguir, que vai ser ditada pelo presidente da República, precisa ter uma capacidade técnica para conduzir, garantir os votos da bancada, porque se a partir do momento que eu tô colocando um ministro do seu partido e o seu partido não tá entregando os votos, meu amigo, ou o seu partido cai fora e eu vou dar espaço para outro partido, ou vocês substituem por alguém mais competente para articular a bancada.
Porque vocês querem fazer parte do governo, vocês são da base do governo, né? Então não adianta votar junto com a oposição você tá no ministério. E o outro ponto, ser honesto, né? Ser decente. Eu não demonizo indicações políticas, me vem à cabeça agora. O Mendonça Filho, que é hoje meu colega de bancada, foi ministro da Educação do governo Temer, foi uma indicação política e, na minha avaliação, foi o melhor ministro da Educação da história do país. A Tereza Cristina, que foi indicação política também, ministra da Agricultura do Bolsonaro, também acho que fez um excelente trabalho e foi indicação política. Acho que é natural você trabalhar com essas indicações. O que não pode é você ser refém delas. O que não pode é você, o ministro, mandar mais na pauta do governo do que o próprio presidente da República, do que o próprio governo, ou o presidente ser desleixado em relação à condução do ministério e deixar o cara fazer o que quiser. Tanto na parte de articulação da própria bancada do partido, como em relação à execução das políticas públicas.